Olá, senhoras e senhores! Vamos falar de literatura, a mais bela das artes? Se você está aqui pela primeira vez, muito obrigado, seja bem-vindo. E se você já nos conhece, que bom tê-lo aqui novamente. Hoje, no nosso cardápio literário, Joaquim Maria Machado de Assis, o mais importante escritor de toda a história da literatura brasileira. E entre os seus inúmeros textos, ele nos deixou um conto chamado Uma Senhora, publicado originalmente no livro História Sem Data, em 1884. Machado de Assis e sua obra estão inseridos no contexto do realismo e a linguagem do Machado de Assis é uma linguagem formal. Vamos conhecer Uma Senhora por dentro do texto? Muito bem. Por dentro do texto Uma Senhora de Machado de Assis, conto que começa da seguinte maneira: nunca encontro esta senhora que me não lembre a profecia de uma lagartixa ao poeta Heine. Dia virá em que as pedras serão plantas, as plantas animais, os animais homens e os homens deuses. Bom, você já sabe que o conto se chama Uma Senhora. Daqui a pouco a gente vai saber quem é esta senhora. Esse conto começa com um narrador que é, atenção, um narrador de primeira pessoa. Você está vendo ali, nunca encontrou, ou seja, ele concorda os verbos na primeira pessoa. Porém, este narrador não participa das ações. Ele é um narrador que apenas narra o conto, certo? Tanto que alguns vestibulares classificam esse narrador como sendo de terceira pessoa, tá? No caso de uma prova de vestibular, o que eu digo para você, como professor? Veja qual é a justificativa que o cara vai te dar para classificar o sujeito em primeira ou terceira pessoa, né? Eu posso classificá-lo como um sujeito um narrador de terceira pessoa? Posso. Aí eu posso dizer que ele é um narrador que emite opiniões, tudo bem? Assim como eu posso classificá-lo como um narrador de primeira pessoa que não participa das ações, tá? Naquele parágrafo inicial, há uma referência a um poeta chamado Heine, que de fato existiu, mas nunca existiu história de profecia e lagartixa, coisa nenhuma. Então, o narrador está usando aqui uma imagem ficcional absurda. Uma lagartixa falando para esse poeta, que era um poeta romântico, né? Ó, dia vai vir em que as pedras vão virar plantas, as plantas vão virar animais, os animais vão virar homens e os homens vão virar deuses. Olha a viagem aí, né? Mas o narrador segue dizendo o seguinte: ó, lembra que ele fala, nunca encontro essa senhora que eu não lembro de uma profecia. Aí o narrador diz assim: e dá-me vontade de dizer-lhe, a senhora Dona Camila, aí está o nome dela, amou tanto a mocidade e a beleza que atrasou o seu relógio, a fim de ver se podia fixar esses 2 minutos de cristal. Quais são os 2 minutos de cristal, pessoal? A mocidade e a beleza. Dona Camila, no dia da lagartixa, a senhora será Hebe, deusa da juventude. A senhora nos dará a beber o néctar da perenidade com as suas mãos eternamente moças. Bom, o Machado de Assis vai tematizar aqui a passagem do tempo, vai tematizar a efemeridade, vai tematizar a vaidade feminina, a obsessão pela beleza, a obsessão pela mocidade ou pela juventude, ou seja, aquela pessoa que não quer deixar transparecer a idade. É isso que acontece aqui nesse conto, tudo bem? A Hebe realmente é a deusa da juventude na mitologia, tudo bem? Bom, então, como eu já adiantei, a Dona Camila é uma pessoa que não aceita que o tempo passe. E a grande verdade, senhoras e senhores, é que o tempo passa para todos nós. Lembre que o Machado de Assis, como bom autor realista, tem como
tema principal de seus textos a análise do comportamento. E nós vamos perceber que o comportamento da Dona Camila gira quase sempre em torno da mesma temática, a obsessão em permanecer jovem, em permanecer bela diante das outras pessoas. Narrador dizendo assim, ó, a primeira vez que a vi, tinha ela 36 anos, posto só parecesse 32 e não passasse da casa dos 29. Pessoal, esse conto ele é tranquilo de entender, mas a forma com que o Machado constrói algumas frases aqui são um pouco complicadas. Então, o que ele está querendo dizer aí em cima? Ele está dizendo que ela tem 36 anos de verdade, parece que tem 32, mas para os outros ela dizia que tinha 29. Tá certo? Acontece que Dona Camila é casada. E Dona Camila tem uma filha. Olha o segundo trecho. Dona Camila olhava para a filha mortificada e mandava-a brincar com as outras crianças. Que outras crianças? Ernestina, que é a filha, estava então entre 14 e 15 anos, e uns modos naturais de senhora. Quando a Dona Camila saía com a filha, ela olhava para a filha e ficava pensando o seguinte: eu acho que as pessoas devem achar que eu sou velha demais, porque a minha filha já tem 14 anos, ou 15. Então o que a Dona Camila fazia? Mandava a menina, a filha dela, brincar com outras crianças. Mas, gente, ela é uma adolescente. Será que uma adolescente vai sentir prazer em brincar com outras crianças? Ela pode até gostar no primeiro momento, mas depois ela vai ficar enfadada, quer dizer, vai ficar de saco cheio. Então é uma estratégia da Dona Camila para passar a imagem para as outras pessoas que a filha dela era, na verdade, mais jovem ainda. Sendo assim, consequentemente, Dona Camila seria mais jovem do que aparentava ser. Entendeu? E quando diz que a Ernestina tinha modos de senhora, jeito de senhora, há uma pequena ambiguidade no título do conto. Quem será uma senhora? Será que é a Ernestina ou será que é a Camila? Terceiro trecho. Nenhum defeito, pois, exceto o de retardar os anos, mas é isso um defeito? O narrador está falando da Camila. É um defeito tentar esconder o passar do tempo? Olha aí mais um trecho. Dona Camila entrou na casa dos 30 e não lhe custou passar adiante. Aos 40 anos verdadeiros, Dona Camila trazia um ar de 30 e poucos. Ou seja, quando ela falava para as pessoas que estava na casa dos 30, na verdade ela estava com 40 já. Mas parecia ter menos. Então, do jeito que o narrador conta aqui para nós, apesar da Dona Camila esconder a idade, ela aparentava realmente ser mais jovem do que era na realidade, tá certo? Mas, como a gente já disse, o tempo passa e um belo dia aparecem os fios de cabelo branco, tá certo? Porém, as outras mulheres, quando encontravam a Dona Camila, ficavam procurando os cabelos brancos da Dona Camila, entendeu? Só que não aparecia nenhum cabelo branco. O narrador faz essa observação aí, ó. O fio branco estava ali. Era a filha de Dona Camila que entrava nos 19 anos. Claro que é um fio branco metafórico, tá, pessoal? Dona Camila prolongou quanto pôde os vestidos adolescentes da filha, conservou-a no colégio até tarde, fez tudo para proclamá-la criança. Ou seja, ela continuou com aquela ideia de passar para as pessoas que a filha era mais nova do que parecia. Mas olha aí, Ernestina, moça feita, entrou radiante no seu primeiro baile. Um grande pródigo de frases feitas disse-lhe que ela, a mãe, parecia a irmã mais velha da filha. Foi dessa noite em diante que Dona Camila entrou a dizer a todos que casara muito criança. Resumindo, as pessoas que estavam no baile da filha Ernestina, quando viram
a mãe diziam assim, nossa, parece irmã da Ernestina, não parece a mãe. Só que a dona Camila parece que não gostou muito, porque dizia que era a irmã mais velha. Então ela começou a falar assim, não, é que eu casei muito cedo. Tá? Agora, acontece o seguinte, deixa eu contextualizar a cena aqui. A Ernestina vai arrumar um namorado, o primeiro namorado, chamado Ribeiro. E ela vai tentar colocar um monte de defeitos no Ribeiro, mas não tem defeito para colocar. Então ela achava algum defeito. O marido pergunta um dia, mas o que é que você acha de mal no Ribeiro? E ela responde, acho-lhe o nariz torto. Nada a ver, pessoal. Nada a ver. Agora, no trecho abaixo, temos um fio de cabelo branco de verdade. Dona Camila estava ao espelho. Tinha visto sobre a fonte esquerda, no rosto do lado esquerdo, um cabelinho branco. O primeiro sentimento foi de prostração. Dona Camila sentiu faltar-lhe tudo, tudo. Viu-se encanecida, ou seja, toda de cabelo branco, e acabada no fim de uma semana. Claro que isso aqui é um exagero por parte do narrador, mas para a Dona Camila era muito grave. Ah, estou velha. Provavelmente é isso que pensou a Dona Camila. Estou velha e acabada. Tá certo? Mas, meus amigos, literalmente nesse caso do conto, o tempo passa. Sentimento de prostração, que tem na segunda linha do segundo parágrafo, é se sentir para baixo, se sentir meio deprimida, né? Ficar prostrado, quer dizer, ficar ali sem querer fazer nada. Ok? Um mês depois, Dona Camila descobriu outro fio de cabelo branco. 5 ou 6 semanas depois, outro. E este terceiro fio de cabelo coincidiu com um terceiro candidato à mão da filha. E ambos acharam Dona Camila numa hora de prostração. Gente, toda vez que ela achava um cabelo branco, ela entrava em prostração, ela ficava mal. Tá certo? Bom, o fato é que a Dona Camila vai acabar aceitando esse namorado e, mais do que isso, vai acabar aceitando o casamento dela com esse rapaz. Só antes, mais uma maneira do Machado mostrar para nós que o tempo passa. Ele explora muito isso no conto. Nós temos aqui trechos do conto, obviamente, não temos o conto todo, né? A Dona Camila, ou melhor, o narrador está falando de pessoas, de crianças que a Dona Camila conheceu e que ficaram adultos, né? Crianças que ficaram adultas, viraram homens, viraram mulheres. Então ele está dizendo aqui, ó, essas crianças que agora eram homens fumavam, as mulheres cantavam ao piano. Algumas destas apresentavam-lhe os seus babies, gorduchos, uma segunda geração que mamava à espera de ir bailar também, cantar ou fumar, apresentar outros babies a outras pessoas e assim por diante. Imagine você como é que está a cabecinha de vento da Dona Camila nesse momento. Quando ela vê as crianças virando homens, mulheres, algumas já com filhos. Não sei se alguém que está vendo o vídeo aí se identifica, né, com a situação, mas olha só. E aí aquilo que nós já dissemos. Que remédio para Dona Camila se não aceitar um genro? Dona Camila viu naquela festa do coração. Aliás, só um detalhe antes de continuar. Esse é um parágrafo que tem no livro em que o Machado coloca um monte de informação ao mesmo tempo. E a gente às vezes até se perde. O que é a festa do coração? É o casamento da filha. Então, Dona Camila viu naquela festa do coração um cenário, e grande cenário. Preparou-se galhardamente, vestida a capricho, sem o requinte da extrema juventude, mas também sem a rigidez matronal, ou seja, sem parecer uma matrona, uma velha, né, uma senhora velha. Um meio termo apenas, destinado a pôr em relevo as suas graças, as suas belezas outonissas, risonha e feliz. Enfim, a recente sogra colheu os melhores sufrágios, os melhores elogios aqui no contexto, né? Era certo que ainda lhe pendia dos ombros um retalho de púrpura. Pessoal,
A imagem da púrpura aqui, obviamente, é uma metáfora, tá? Provavelmente o Machado está fazendo uma referência aqui, claro, a juventude dela, a beleza dela, mas também aquela coisa que as rainhas tinham mania de usar, uma espécie de um manto branco, um manto vermelho, perdão, né, para enfeitar o colo ali e tal. E aí ele usa essa metáfora da púrpura, dizendo que a púrpura pressupõe uma dinastia. E a dinastia prevê a continuidade dela, ou seja, nascimento de herdeiros, de crianças. E essa criança vai nascer. Vai nascer o filho, né? Ou a filha da Ernestina. Olha só. Olha o jeito que o narrador fala isso. Ó. Esse importuno embrião, importuno para Camila, né? Curioso da vida e pretensioso era necessário na terra? Evidente, não. Mas apareceu um dia, com as flores de setembro. Durante a crise, Dona Camila só teve de pensar na filha. Depois da crise, pensou na filha e no neto. Só dias depois é que pôde pensar em si mesma, enfim, a avó. Não havia que duvidar, era a avó. Nem as feições que eram ainda consertadas, né, belas, nem os cabelos que eram pretos, salvo meia dúzia de fios escondidos, podiam por si sós denunciar a realidade, mas a realidade existia, ela era, enfim, a avó. Essa repetição que o Machado faz, era, enfim, a avó, 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 claro que é para sacanear a Dona Camila. Essa que é a grande verdade, né? E repare que a Dona Camila continua com aquela coisa de tentar esconder a idade, ela está escondendo os cabelos brancos. Agora, o que eu quero que você repare, né? Que crise é essa que tem aí na terceira linha, que a Dona Camila passou? Mais uma crise de prostração, né? Ela estava se sentindo velha o tempo todo, velho o tempo todo, velho o tempo todo, ainda mais com a proximidade do nascimento do neto, que indica mais uma vez que o tempo está correndo, o tempo está passando, meus amigos. Um dia, ó, o narrador falando, encontrei-a ao lado de uma preta que levava ao colo uma criança de 5 a 6 meses. Encontrei-a 8 dias depois com a mesma criança, a mesma preta e o mesmo chapéu de sol. 20 dias depois e 30 dias mais tarde, tornei a vê-la entrando para o bonde com a preta e a criança. Você já deu de mamar, dizia ela, preta. Olha o sol, não vá cair, não aperte muito o menino. Acordou? Não mexa com ele, cubra a carinha, etc, etc. Esse etc, etc tá no texto original, tá? Amiguinhos, repara uma coisa. É a Dona Camila que está aí com uma escrava, uma ama, se você prefere assim, e a criança. A filha não está aqui. Perceberam? A filha dela, a Ernestina, não está. Só está a avó, a negra e a criancinha, que nós não sabemos se é menino. Aliás, é menino, né? Tá dizendo ali que é menino, tá? O conto termina da seguinte maneira. Era o neto. Ela, porém, ia tão apertadinha, tão cuidadosa da criança, tão a miúdo, ou seja, tão agarradinho, tão perto ali, né? Tão sem outra senhora, ou seja, sem a filha, que antes parecia mãe do que a avó. E muita gente pensava que era mãe. Que tal fosse a intenção de Dona Camila, não o juro eu. Tão somente digo que nenhuma outra mãe seria mais desvelada, mais cuidadosa do que Dona Camila com o neto. Atribuírem-lhe um simples filho era a coisa mais verossímil, mais verdadeira do mundo. Ou seja, na ausência da mãe, Ernestina, ela, Camila, parecia a mãe da criança. E era como se fosse natural, como diz o narrador. Provavelmente trata-se de um comentário irônico, tipicamente irônico, do Machado de Assis. Mas o próprio narrador diz, eu não sei se era essa a intenção da Dona Camila. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Senhoras e senhores, muito obrigado por terem ficado até o final da nossa análise. Espero que esse simples trabalho tenha ajudado você a compreender melhor o conto Uma Senhora de Machado de Assis. Muito obrigado mais uma vez e nos vemos em breve. Grande abraço. Tchau, tchau.